Glória a Deus. Amém. Jugo suave e fardo leve, irmãos. O que me deixa mais triste ao ouvir uma música dessa é que, infelizmente, as pessoas não entendem o que estão cantando. Claro que eu estou falando isso dentro de uma concepção religiosa. Infelizmente, as pessoas cantam, mas não entendem. E como também leem e não entende. O eunuco de Candace, ele estava na sua carruagem lendo o texto de Isaías. Estava lendo o texto de Isaías, mas ele não entendia nada. E aí Deus, porque Deus é assim, irmão, quando você está buscando conhecimento com gratidão, com amor, quando a tua intenção é boa, Senhor, eu quero te conhecer. Gente, eu chego e fico emocionado com isso. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu lembro que eu cheguei numa congregação e o pastor me deu a oportunidade para pregar dia de sexta-feira. E de sexta-feira era basicamente uma escola dominical. Era para ensinar tal. E eu lembro que eu fui dormir à noite e disse: Senhor, fiz uma oração, Senhor, me dá entendimento da tua palavra. Porque todo mundo prega a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia. Católico lê Bíblia, umbandista lê Bíblia, evangélico lê Bíblia. Mas sempre é isso, a mesma coisa, e o Espírito me incomodava. Não é assim. Mas eu pregava aquilo porque eu fui treinado para pregar aquilo. E eu lembro que eu pregava e, como diz o ditado, o fogo caía e os irmãos e as irmãs, meu Deus, que Deus te usou poderosamente, bababá. Quando eu chegava em casa e colocava a cabeça no travesseiro, o Espírito disse: ainda não é o que eu quero. E Deus me incomodava tal, e eu ficava ali. Eu lembro que um dia, eu coloquei a Bíblia debaixo do travesseiro e fiz uma oração: Senhor, me dá sabedoria quando eu leio esse negócio aqui. Eu quero entender isso aqui. E eu lembro que certa feita o pastor me deu oportunidade para pregar em um dia de sexta-feira. E aí eu comecei a pregar. Eu lembro que as filhas do pastor olharam para mim assim, quando terminou o culto, chegou: vai tomar seu lugar, meu pai? Que o que Elcio leu e pregou aqui, ninguém nunca ouviu aqui. E a igreja, o brilho nos olhos. E o pastor me vetou. Não pode, Elcio. Não pode, porque aqui já tem uma doutrina. Mas é assim que a religião faz. Aqui a gente anda assim, então não pode ser assim. Aqui a mulher tem que usar o véu. Aqui o homem não pode vestir camisa polo. Aqui tem que dar o dízimo, irmão. O dízimo é sagrado. Aqui tem que fazer campanha, irmão. Se você tira a campanha, irmãos, é como um pastor ligou para mim quase 1 hora da manhã e ficou quase 3 horas comigo no telefone. Pare com isso, você está ensinando sobre o dízimo, esqueça isso. Eu falo: pastor, aqui só está eu e o Senhor, vamos conversar um pouco? Vamos conversar sobre Santa Ceia? Vamos conversar sobre Páscoa? Vamos conversar sobre batismo em águas? Vamos conversar? Ele não aguentou, me bloqueou. Então, quando você canta, como a tradição religiosa, em frente à minha casa tem uma igreja, os irmãos ficam cantando: foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí eles dizem: foi ali pela fé, né? Como diz é um hino da harpa, né? Que os meus olhos se abriram. Será que os olhos se abriram mesmo? Olha, aproveitando aqui a deixa da música, do louvor que os meninos cantaram aqui. Olha o que está em Mateus, capítulo 23, versículo 4. Eu vou ler rapidinho aqui, tá? Mateus capítulo... Se é rápido eu não sei, né, Vera? Mateus capítulo 23, versículo 4. Disse Jesus: pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles colocam fardos pesado e difícil de suportar. É pesado e é difícil. E quem coloca o fardo pesado é o diabo.
O demônio tá. Eu tô com peso aqui, irmão. É o diabo que está tomando a minha mente, um demônio. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar. E eles, nem com o dedinho, nem com o dedinho, querem mover. Mas isso, irmão, como eu falei, não basta você ler. Se você não entender, o eunuco estava lendo, ele não entendia, e Deus disse: vai lá, Filipe. Filipe apareceu lá e ensinou para ele. Ele disse: de quem está falando? É de Cristo. Queridos, muita gente ouve falar de Cristo, mas não entende absolutamente nada de Cristo. Porque Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. E hoje o pastor chama o irmão na frente: você que está com a dor de cabeça, dor de estômago, eu vou orar por você e essa enfermidade vai sair. Querido, ore, ative a fé do irmão. Ore, ative a fé do irmão. Mas não use um versículo solto bíblico para dizer que é porque está escrito, porque você está reivindicando uma coisa que não é verdade para esse contexto. Porque ele levou sobre si, disse o profeta, as nossas dores e enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não está falando de dor de cabeça, dor de estômago, de doença, não, irmão. Está falando de uma enfermidade espiritual. O povo estava vivendo debaixo de pecado e de delito, e o profeta 700 anos antes de Cristo já estava declarando que o Messias iria levar para a cruz sobre si o pecado e enfermidade do seu povo, dos judeus. E o próprio Pedro, reconhecendo isso, disse em uma das suas cartas que nós fomos sarados, disse Pedro. Nós, ali não se aplica à igreja ainda, ali se aplicava ainda aos judeus que estavam vivendo em pecado e em delito. Mas o jugo pesado que eles colocam sobre a vida da igreja é em dizer que você está em pecado, que você precisa aceitar Jesus para deixar o teu pecado. Eu estou desfazendo do que Cristo fez. Eu estou anulando a cruz de Cristo quando eu digo que você está em pecado. Isso é um jugo de escravidão. Irmão Elcio, então, e agora? Resolva. Tá bom. Olhe, presta atenção. Mateus capítulo 23, versículo 4. Mateus capítulo 23, versículo 4. Porque atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Agora, olha o que Jesus falou acerca dos fariseus, dos líderes, tá? Dos líderes, diga-se de passagem. Então você pode entender aqui também como qualquer líder que coloca fardo pesado e difícil de suportar, tá? Agora olha o que está em Mateus capítulo 11, o que Jesus disse. Foi o que os meninos cantaram. 29, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Pronto, agora aqui tem a parte interessante. E aprendei de mim. Pronto. Como é que você vai tomar sobre você o jugo de Cristo se você não aprender dele? Se você não aprender de Cristo, você vai continuar com o fardo dos fariseus, em Mateus 23. Se você não aprender de Cristo, você vai continuar com o fardo mosaico, porque em Mateus 23 está escrito que eles se assentavam na cadeira de Moisés. O que é isso, irmão? Tendo a lei como doutrina. Eles estavam doutrinando as pessoas, fundamentando a doutrina da lei, ou seja, aplicando a doutrina da lei de Moisés, que era um fardo pesado e difícil de suportar. Por que, irmão, era fardo pesado e difícil de suportar? Porque quando alguém quer guardar a lei hoje, ele diz assim: tem que guardar o sábado. Porque quando alguém quer guardar a lei hoje, ele diz assim: mas a lei é de Deus. Porque quando alguém quer guardar a lei hoje, eles vão lá na lei e pegam apenas aquilo que eles querem, que lhes convém. Mas eu quero ver um pastor que manda as pessoas guardar a lei de Moisés, que quando uma filha dele adulterar, ou um filho, segundo a lei, se ele leva para outro sacerdote apedrejar e matar, não é para guardar a lei? Eu quero ver se um pastor, quando a sua filhinha casar, não sendo mais virgem, se ele apedreja a filha dele, porque segundo a lei tinha que apedrejar, não é para guardar a lei?
Não, irmão, mas você não entende que isso aí é lei, fardo pesado, difícil de suportar. João capítulo 8, pegaram a mulher em ato de adultério, levaram para Jesus e disse assim, ó, segundo a lei ela tem que ser morta, apedrejada. Mas segundo a lei? E Jesus estava fazendo o quê? Exatamente isso, cumprindo a lei. Queridos, quando Jesus está cumprindo o ministério, não é graça, é lei. Jesus está cumprindo, no cumprimento da lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz que não veio abrogar, ele veio cumprir. Depois que ele cumpre o contrato da lei, Colossenses 2,14, ele rasga o escrito de dívida que havia contra o povo. Tem gente que diz assim, não, irmão, Jesus não veio abrogar, ele veio cumprir, então eu tenho que cumprir também. Como é que você vai cumprir uma coisa que já está cumprida? Não tem como, irmão. Já foi cumprida, ele cumpriu. O contrato escrito de dívida foi pago. Paulo disse, fomos comprados por bom preço. Ele comprou com preço de sangue. Agora a escravidão religiosa não, o jugo pesado, porque você tem que fazer campanha no altar, e jejum de Daniel, e consagração, e buscar o fogo no monte, para com isso, irmão. Ou eu descanso na obra de Cristo, ou eu vivo aflito na obra religiosa. Ele disse, porque o meu fardo é leve, Mateus capítulo 11, eu li o 29, não foi? Tomai sobre vós, isso. O 28, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está chamando justamente aquelas pessoas que estavam cansadas, de Mateus capítulo 23. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí vem o 30, porque o meu jugo e meu fardo. Pronto. Agora é você que vai escolher, decidir o que você quer viver. Meu jugo é suave e o fardo é leve. E quando você vê crente dizendo, irmão, está repreendido, esse é o diabo querendo roubar minha bênção, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me esforçar. Querido, a salvação nunca foi por mérito humano. Se fosse para pagar o preço e se esforçar, Cristo não tinha pago o preço na cruz. Ele pagou, ele tirou o fardo pesado, difícil de suportar, e colocou, deu um fardo leve e suave. Agora, esse fardo leve e suave, você tem que aprender. O eunuco de Candace não sabia, tinha que aprender. Assim são os nossos irmãos hoje, muitos deles não sabem, precisam aprender. O problema é que nem todos estão disponíveis para ensinar, e muito menos para ouvir, para aprender. Olha o que está em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 diz assim, livro aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de quê? De mulher, nascido sob o quê? Tem gente que prega Mateus, Marcos, Lucas e João dizendo que é a nova aliança. Não é. Ele nasceu sob a lei para, olha que interessante, o 5, para remir, resgatar os que estavam debaixo de quê? A fim de recebermos a adoção de quê? Filiação, de filho. Ele veio resgatar os que estavam debaixo da lei. Cristo não veio resgatar eu e você de debaixo da lei, porque a lei não foi para nós. O efeito, digamos assim, o efeito colateral da obra de Cristo em resgatar os judeus que estavam debaixo da lei, esse efeito nos uniu a Deus por meio da mesma obra.
Nós que estávamos separados de Deus, sem entendimento, fomos com Cristo reconciliados em Deus por meio do mesmo sacrifício. Mas o sangue que ele derramou foi para remir os judeus que estavam vivendo em pecado e em delito. Ele veio resgatar, remir aqueles que estavam debaixo da lei. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim, olha. Hebreus 9, 15. Olha lá, Hebreus 9, 15, diz assim. E por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ele é mediador, agora na nossa fala, presta atenção, irmão, ó. E por isso, disse Paulo, é mediador de um novo testamento. Na nossa fala agora, ele foi mediador. Ele não está mais mediando, porque ele já mediou. Então agora, dentro do nosso contexto, nós dizemos assim, ele foi mediador de um novo testamento, porque o Novo Testamento já foi inaugurado. Ele foi mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, aqueles que estavam em transgressão debaixo do primeiro testamento, recebessem a promessa da herança eterna. Então quem estava em transgressão era aquele povo que estava debaixo do primeiro testamento, que estava vivendo o que, irmão Elcio? O ministério de condenação e morte. Então ele resgatou, na cruz ele declarou tetelestai, está consumado, remiu o seu povo. Agora, tinha coisa que ele não falava para as pessoas na época. Por quê? Porque Jesus falava muito por meio de parábola, porque Jesus estava no cumprimento da lei. Jesus disse para os discípulos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Quando Paulo chega, e ele começa a pregar essa revelação do que Cristo fez, Paulo encontra algumas comunidades em confusão. Por quê? Porque Paulo vai na igreja que se encontrava em Corinto, onde 80% dos irmãos eram judeus, 20% gentil. E quando Paulo chega naquele lugar, ele encontra uma baderna, uma bagunça. Por quê, irmão? Porque havia entre eles partidarismo, havia entre eles brigas, contendas. Uns diziam, eu sou de Cefas, foi Pedro que me ensinou. Outros diziam, não, eu sou de Apolo, foi Apolo que pregou para mim, Apolo é o meu pastor. Mesma coisa dos dias de hoje. Não, eu sou do bispo Pé de Macedo. Não, eu sou do chapelão lá de São Paulo. Não, eu sou do Mala Cheia. Eu sou do pastor. Não, você não pode dizer que você é de homem, porque você não pertence a homem algum. E Paulo encontrou essa confusão, e aí Paulo disse, o que é isso? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Nem eu e nem Apolo somos nada, nós somos apenas cooperadores, disse Paulo. Mas os irmãos estavam nessa briga. Aí Paulo chega no capítulo 3 da primeira carta e diz assim, olha, leite vos dê de beber e não alimento sólido, vocês são carnais, meninos em Cristo. Assim está infelizmente a representatividade da igreja hoje, crianças em Cristo, meninos. São pessoas infantilizadas, que não sabem andar com as próprias pernas, ou seja, direcionada por Deus, tem que pegar o aval do pastor. Eu fiquei quase 4 anos esperando o pastor me abençoar para casar com a filha dele, dizendo que Deus revelou. Eu que não encontro minha varoa aí não, que eu estava lá hoje. Por quê? Porque eu era conduzido por homens, que Deus me mostrou, E existem pessoas frustradas, decepcionadas, que não querem conta com a igreja, com Jesus, com nada. Por quê? Porque se apegaram ao homem. Como eu nunca me apeguei àquilo que o homem dizia, eu dizia, tudo bem, eu estou aqui, estou paciente, mas é Deus que direciona a minha vida. Porque saiu de debaixo da direção de Deus. Agora é que eu entrei debaixo da direção de Deus, que antes eu não estava, era o homem que me governava. Então, abençoados, Cristo resgatou seu povo e colocou um fardo leve e suave. Ainda em Hebreus, agora olha o capítulo 9, versículo 26. 9 e 26, diz assim, ó. Olha que interessante isso aqui. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora não é hoje, tá? É na fala de Paulo lá no primeiro século, no ano 68, por aí.
Mas agora, na consumação dos séculos, cadê? Isso. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pronto. Então ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo seu próprio sacrifício, na consumação do século. Tem gente que não, porque o fim do tempo está chegando, o fim dos séculos. Gente, o fim dos séculos era o fim daquela era, daquele tempo lá, daquela geração. Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Querido, eu sou péssimo de história, eu não... Mas presta atenção, antes do calendário moderno que nós temos, a datação era decrescente, era do alto para baixo. Por exemplo, o templo de Salomão, ele foi derrubado pelos babilônicos no ano 586. E aí vem diminuindo o tempo, vem diminuindo os séculos iam se findando. 586, eu estou usando essa data, né? 586 que o templo foi derrubado pelos babilônicos. E aí vinha passando-se os séculos vinham terminando. Por isso que os profetas diziam: o fim está próximo, o tempo está próximo, o dia do Senhor está próximo, apontando para o juízo sobre a casa de Israel. E os séculos iam se findando, terminando. Quando foi no primeiro século da era cristã, Jesus nasceu dentro desse calendário moderno, no ano 4, tudo indica, no quarto ano desse calendário moderno. E aí ele diz: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Paulo está dizendo o fim dos tempos, o fim dos séculos. Era João Batista dizendo: o reino de Deus está próximo, ele está chegando, está próximo o fim. Os crentes de hoje estão esperando o Apocalipse para daqui a 3.000 anos. Aquilo aconteceu lá no primeiro século, o fim dos tempos, o fim daquele aion, daquele período pactual, e um novo tempo, uma nova era foi estabelecida no sangue de Cristo, no contexto espiritual. Aquele que está em Cristo, nova criatura, não é quando você aceita Jesus na igreja, não, é estar posicionado depois da cruz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas, a lei, ministério de condenação e morte, pecado, se passou, tudo se fez novo. Ele disse para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Água, a palavra do Espírito, dessa nova aliança, com essa revelação, com essa mentalidade. Você tem que nascer de novo. Nicodemos estava com aquela mentalidade antiga, antiquada, legalista. Tinha que nascer de novo. O meu pastor disse que eu ia nascer de novo quando eu aceitasse Jesus e me batizasse nas águas. Eu continuei com aquela mesma natureza, aquele mesmo entendimento, sem entender nada do que Cristo fez. Só dizia: sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz Satanás correr, como diz aí uma mulher aí. Coisa de TikTok, né? Então, abençoado, hoje, com o entendimento da graça, você percebe o que Cristo fez. Cristo cumpriu a lei, tirou o jugo pesado de escravidão. Ele levou sobre si no madeiro as enfermidades, o pecado, a culpa do seu povo. Estabeleceu uma nova aliança e te proporciona um descanso eterno. Agora, disse Paulo aos Colossenses 2,10: você está perfeito aonde? Nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Mas, irmão, se eu estou perfeito, e por que ontem eu errei? Irmão, se eu estou perfeito, por que ontem eu pequei? Você pecou contra quem? Me responda, contra quem você pecou? Eu pequei contra Deus. Não, você pecou contra você. Você pecou contra você, você pecou contra sua esposa, seu marido, seu filho. Você pecou contra a sua própria consciência, porque você sabe o que é certo e errado e fez o errado. Mas contra Deus você não pecou, porque diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nada te separa, porque o pecado que você cometeu vai separar? Não, você pecou contra a tua consciência. Não é pecado espiritual, pecado de condenação espiritual. Não há mais condenação para quem está em Cristo, porque na lei, irmãos, quem estava em Moisés, havia condenação. O povo pecava, havia condenação. Havia condenação, amputação, apedrejamento,
Por isso que João, o apóstolo, ele disse assim: irmãos, olha a mente do judaísmo. João apóstolo disse: irmão, há pecado que vocês não devem orar, porque é para morte. Aí vem o pessoal do véu e diz assim: o pecado de morte é o pecado de adultério. Se o homem adulterar, ele é pecado para a morte. Aí eles condenam a pessoa ao pseudo inferno. Não, irmão, pecado para a morte, eu até concordo que era o pecado de adultério, porque o pecado de adultério era para a morte. Mas não tem esse negócio de jogar na conta de Deus, não. Ops, na lei, adulterou, pega aí e detalhe, os dois, tá? Não é maliciosamente igual levar aquela mulher para Jesus, só ela. E cadê o homem? A mulher vai adulterar sozinha? Segundo a lei, tinha que levar os dois. Aí tinha que levar o casal e o sumo sacerdote julgava e aplicava a lei, apedrejamento, na vista de todos. Aí o pessoal do véu diz assim: se o homem trair a mulher ou vice-versa, é pecado para a morte, vai para o inferno. Não, quer usar a lei? Então use legitimamente, porque a lei é boa quando usada legitimamente, quando ela estava em vigor. O pastor então tinha que pegar e apedrejar o irmão. Agora vai ele apedrejar para ver se ele não come cadeia, porque ele está se apropriando de uma lei que não era para ele. Dois homens estivessem brigando lá por algum motivo, sei lá, por um pedaço de terreno. Hoje em dia até parente briga por um pedaço de terra. E porventura a mulher de um entrasse no meio lá e sem querer tocasse na parte íntima de um homem, imediatamente a mão era amputada, segundo a lei. Segundo a lei. Se tivesse em briga, uma mulher grávida abortasse, perdesse o filho, tinha punição segundo a lei. O marido exigiu tanto que ele ia pagar, porque você brigou comigo, brigou aqui, minha mulher foi interferir e perdeu o bebê. Agora você vai ter que me pagar e me dar aí umas 10 cabeças de gado, segundo a lei. Ou, em outros casos, libera ali o perdão, segundo a lei. Tudo isso era segundo a lei, mas o povo hoje quer viver a lei. Jugo pesado, não tem como, irmão. Sabe por que não tem como? Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, não cumpriu a lei. Moisés, que pregou a lei, não cumpriu a lei. Nenhum dos profetas cumpriram a lei. Eles viveram a lei, mas ninguém cumpria, porque a lei não é 10 mandamentos, são 613 ordenanças. Os 10 mandamentos foi apenas o que é que a criança faz na escola? O cabeçalho ali, né? A introdução. Aqui, Deus deu 10 mandamentos, escreveu lá com o dedo, né? Aí Moisés desce com as tábuas, e agora Moisés vai transcrever os 10 mandamentos. E aí Deus começa a falar para Moisés pelo Espírito: olha, lei da mulher, segundo a cultura judaica, né? A mulher impura vai ficar 7 dias lá separada do marido, aquela coisa toda, né? Lei dos leprosos, tudo isso foi Deus orientando Moisés para aplicar, fundamentado naqueles mandamentos que ele deu lá no monte. Lei disso, lei daquilo, Aí vem alguém e diz assim hoje: não, irmão, a lei que Jesus cumpriu foi a cerimonial, mas a lei moral, ela permanece. Para de dividir uma coisa da outra, de separar uma coisa da outra. Cerimonial, moral, tudo foi Deus que deu para aquele povo e para aquela época. Malaquias 4:4 diz que a lei que Deus deu a Moisés no Monte Horebe para Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Esse jugo, irmãos, é um jugo pesado, difícil de suportar. Não há condenação sobre a tua vida. Nós estamos no descanso da graça de Deus. Ô irmão Elcio, então eu sou livre? Claro. Ô irmão Elcio, eu posso fazer o que eu quero? Não. Por quê? Porque Paulo diz que tudo que o homem plantar, isso mesmo, ceifará. O que o homem planta, ele colhe. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6 em diante, ele diz: qual o pai que não corrige o filho que ama? Se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, são bastardos. Mas assim como vocês tiveram seus pais segundo a carne para vos disciplinar, assim também vocês devem se sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos, para serem participantes da sua santidade. Então, Deus corrige o filho que ama, não para condenar, mas para ensinar. Não é porque o filho errou, falhou, sei lá, bebeu, se prostituiu, e aí Deus agora vai tirar a salvação eterna
É porque Deus te ama muito. Jesus te ama tanto que Ele vai tirar a salvação eterna porque tu mentiu ontem e vai te jogar lá no inferno. Não, irmão, Ele vai punir, te ensinando que não é assim. É uma questão de consciência. Então quando você peca contra a sua própria consciência. Por isso que Paulo diz: vocês devem perdoar uns aos outros como Cristo vos. Não é você pedir perdão para Deus, isso é hipocrisia. Senhor, eu errei, me perdoa. Deus já te perdoou na cruz. Agora quando você erra com alguém, vá até o seu semelhante e peça perdão a ele. Reconcilie com o seu próximo. Com Deus você já está reconciliado. Quem é filho e não perde salvação. Quem é bastardo, já está, disse Jesus, em condenação. Quem crê não será condenado, quem não crê já está condenado. Aí é uma questão já das duas sementes, da questão do filho e da perdição. Aí já é outra história. Tá bom, meus amados? Então, é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Aprenda o que é estar no descanso de Deus e andar debaixo do jugo leve e suave. Lembrando que jugo leve e suave não deixa de ser jugo. É leve e suave. Se você olhar direitinho, o contexto de jugo era aquele tronco que colocava no pescoço do garrote, do boi, para que ele não corresse e não andasse para qualquer lugar. Então Jesus está usando uma analogia. A lei é um jugo pesado, é um fardo pesado, difícil do boi suportar. Aí Jesus tira a lei, estabelece a graça, e ele coloca um fardo leve e um jugo suave, que é fácil de suportar, mas é jugo. Você não vai para onde você quer, o que você pensa em fazer, você não é dono da sua vida, Ele é que é o dono, amém? Então você anda debaixo do jugo dele. É leve e suave, mas há uma responsabilidade. É leve e suave, mas há um compromisso espiritual. É leve e suave, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém, amados? Vamos. Cadê?